Graça e paz, amados, bem-vindo à nossa EBD. Como eu havia dito para os meus irmãos, a partir desse trimestre nós vamos estudar 2 lições por semana, 2 lições diferentes, revistas diferentes. Nós vamos falar sobre a revista da CPAD e a revista da Central Gospel. A revista da CPAD traz um título muito interessante, vale a pena estudá-la. É O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Está assim uma lição poderosíssima. E a lição de hoje, a primeira lição, traz como título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo diz: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo de número 8. O texto bíblico nosso se encontra em Êxodo, capítulo de número 25, do versículo 1 ao 8, um texto muito suave, um texto muito bacana, muito gostoso de ler. Eu te aconselho a fazer essa leitura também. Diz: então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis dele: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de onix, pedra de engartes para a estola sacerdotal, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo farei, palavra do Senhor. 3 objetivos nós temos. Primeiro é apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel na construção do tabernáculo. Segundo, é mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E terceiro é pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Jesus. Bom, o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo redimido, em seus termos e em suas próprias condições. Isso está claro na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, Deus habitou com o homem antes do pecado entrar no tabernáculo do Éden. Ou seja, o Éden era um tipo de tabernáculo criado por Deus para que Deus tivesse ali uma intimidade, uma comunhão com Adão. E tanto é uma verdade que a Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha ter com Adão. Depois Deus se manifestou na vida de Noé, na vida dos patriarcas, num relacionamento profundo. Depois Deus manda a Moisés, esse texto que nós lemos aqui, edificar este tabernáculo, o lugar onde ele ia habitar no meio do povo. Depois nós vemos também no tabernáculo de Davi, Deus se revelando ali, 1 Crônicas 17. Depois nós temos também o tabernáculo de Salomão, Deus acrescentando ali revelações profundas, 2 Crônicas capítulo 5. Depois vem a perfeita e plena revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi também um tabernáculo, ele foi um templo. Depois, nesses dias atuais nós somos esse santuário, nós somos o templo, nós somos a morada de Deus, nós somos a arca do concerto. E por último, João lá tendo a sua visão na ilha de Pátimo, quando ele vê no capítulo 21 novos céus e novas terras, ali também é um tipo de tabernáculo onde Deus vai morar eternamente com os santos. O desejo de Deus sempre foi esse, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Agora, a primeira coisa que salta aos nossos olhos quando nós nos deparamos com este belíssimo texto de Êxodo 25 é que há uma parceria de Deus com o seu povo na construção desse tabernáculo. Isso é maravilhoso.
porque Deus poderia fazer isso sozinho. Mas ele entra numa parceria com o homem, ele entra numa parceria com o ser humano. E a pergunta que não quer calar e que merece uma resposta é: por que construir um tabernáculo no deserto? Bom, o desejo de Deus, na verdade, a finalidade de Deus era justamente estar no meio de Israel. Ali seria o lugar onde eles iriam se encontrar e ali seria o lugar onde a palavra de Deus ela seria ministrada. A principal razão da existência do tabernáculo era servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o povo. Aí no versículo 1 e o 2, nós vamos ver a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus que teve início no céu, ele se materializa na terra por meio dos seus filhos. A construção do tabernáculo, ela se efetivou mediante a participação do povo de Deus através das ofertas alçadas e voluntárias. Como diz o texto que nós lemos: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. Ou seja, fica claro e evidente que a obra de Deus requer parceria humana. Isso é sensacional. E nada mudou. Porque nos tempos atuais nossos, tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Projeto de construção de templos, sustento de obreiros, evangelização, obra missionária, ação social, educação cristã, conforto para mim e a sua família, assistir um culto, uma reunião. Ou seja, isso tudo nos leva a refletir que, em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Paulo, falando a Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz: cada um contribua conforme o seu coração, não por necessidade nem tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. E aí eu vou trazer agora, não poderia deixar de falar sobre isso, 3 verdades bíblicas que todo ofertante deve saber. E que está aqui no capítulo 25, versículo de número 2. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para aqueles que reconhecem essa verdade. E eu não estou dizendo que isso é um estímulo para negociar ofertas e bênçãos. Não, mas é para afirmar que essa é a vontade de Deus, do nosso Senhor, que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra. Reconhecendo, amados, desta forma, que Ele domina até sobre as nossas finanças. E isso deve ser voluntário, jamais por coação. A segunda verdade que todo ofertante precisa saber é que a oferta ela é um ato voluntário. A Bíblia diz no versículo de número 2, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus, amados, Ele conhece cada um de nós. Deus, Ele sabe quem nós somos no íntimo, ele sonda o nosso coração. Então ele reconhece quem faz esta obra de maneira generosa ou quem faz esta obra de maneira egoísta. Jamais nosso Senhor, ele aceitaria uma oferta por coação, mas ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Portanto, na igreja de Cristo, não pode haver o mercantilismo da fé. Nós não podemos se deixar coagir para trocar
ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração e, constrangidos por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a terceira verdade que todo ofertante precisa saber, deve saber, é que fidelidade ao Senhor traz abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no muito, no pouco, no muito será colocado, no muito será recompensado. E Moisés foi um líder que aprendeu bem essa verdade, não só aprendeu na teoria, mas ele viveu isso. Porque o povo, diz a palavra, que trouxe tanta oferta de ouro, de prata, de cobre, de pedras preciosas e madeira, que eles encheram um depósito. Olha que coisa gloriosa. E o texto de Êxodo 36, versículo 5, diz mais, porque diz: e disseram a Moisés, o povo traz mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor determinou. Aí tem uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu falei que eles, o povo de Israel, ofertaram ouro, prata, bronze, pedras preciosas e madeira, pano de linho e muitas outras coisas, muitos outros materiais. Mas espera aí, da onde foi que eles tiraram tudo isso se eles eram escravos? Olha que pergunta legal. Quem vai responder é a Bíblia, porque em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 35, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Veja que no momento ali que Israel está saindo do Egito, que Deus tira eles com o braço forte, Deus toca no coração dos egípcios e tudo que Israel pede, eles dão. Então, por isso que eles estão em posse de muitos materiais preciosos. E era justamente o que eles precisariam para a edificação do tabernáculo. Agora, isso não surgiu da noite para o dia. Isso foi uma promessa que Deus ele fez a Abraão. Gênesis, capítulo de número 15, versículo 12 diz: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela te servir, e depois sairá dali com muitas bênçãos. Essa foi a palavra do Senhor a Abraão, uma aliança feita. Por isso que quando o povo sai do Egito, os egípcios entregam ouro, prata, pedras preciosas nas mãos de Israel. Deus fez tudo isso. Então, vale a pena fechar este momento dizendo: seja fiel ao Senhor. A segunda coisa que salta aos nossos olhos aqui, que está no versículo 8 e o 9, é que o tabernáculo foi um projeto de Deus. Deus, ele arquitetou o tabernáculo. Diz assim o versículo de número 8: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Assim começa o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria com o seu povo. Desde o início, irmãos, é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Olha que bênção! E Moisés
Por meio de Moisés, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída ali do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele se revela, a Moisés, aos 70 anciãos, a Arão, Nadab e Abiú. Eles veem a glória do Senhor, diz o texto de 24, versículo 9. Eles veem a glória do Senhor. O Senhor se manifesta naquele lugar como um trovão. A nuvem cobre o monte. Moisés entra dentro daquela nuvem, passa ali 40 dias e 40 noites. Ali ele ouve a voz do Senhor e ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar aonde ele iria habitar. Apesar de Moisés ter sido criado em toda a arte e ciência do Egito, apesar de Moisés ter sido formado na melhor universidade do Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto da sua mente engenhosa e disciplinada. Tudo ele recebeu do Senhor. Ele recebe de Deus e persuadiu o povo para construir o tabernáculo, pois ele sabia que aquilo era um projeto celestial. Deus, ele desejava habitar no meio do seu povo e derrubar definitivamente a separação erguida pelo pecado no jardim do Éden. Ele queria fundir, numa boa linguagem, céu com a terra. E esse projeto, irmãos, glorioso, só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, como diz Gálatas, lá na plenitude dos tempos. Tudo muito detalhado. Até o plano terreno do tabernáculo, versículo 25, 9, porque o texto diz: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis. Ou seja, o plano terreno do tabernáculo tinha um espaço de 100 por 50 côvados aproximadamente. 50 por 25 metros. Uma vez que o côvado ele equivalia ali a 45 e 50 centímetros, uma medida que era tomada do cotovelo até o dedo médio de um homem. Nesse espaço, nós tínhamos o pátio, o átrio, nós tínhamos o altar do holocausto, onde eram queimadas as ofertas, onde eram feitos sacrifícios pelos pecados do povo. Nós tínhamos a pia de bronze também, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Nós tínhamos a tenda do testemunho, que era o tabernáculo propriamente dito, e ali nós tínhamos 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro de ouro, com as suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia coberta de ouro, que era chamada de mesa dos pães da proposição, e por fim ainda no lugar santo nós tínhamos o altar do incenso, onde eles faziam as intercessões pelo seu povo. E também nós tínhamos ali o lugar santíssimo. Por último, e de fato em primeiro lugar, estava o lugar santíssimo, onde ali se encontrava apenas uma mobília, que era chamada Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança. E dentro dessa arca estava ali as tábuas da lei. Tudo isso, toda essa construção faz assim uma relação, um símbolo, Há nesse teatro de operações, na construção do tabernáculo, uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. E o apóstolo Paulo, ele deu importância a essa tipologia quando ele escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Romanos capítulo 15. O tabernáculo de Moisés no deserto, ele deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia, nós vamos descobrir uma relação
com a igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Assim, algo sensacional, algo extraordinário. A igreja de Cristo, ela é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em Espírito, como disse Efésios capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver também alguns outros textos do Novo Testamento fazendo da tipologia, um modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como um edifício de Deus para falar do crescimento coerente da organização da comunidade cristã. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nesse edifício, os crentes em Cristo, nós somos identificados como pedras vivas, as quais somos edificados uns sobre os outros. Portanto, queridos e queridas, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois se refere à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa nesse contexto refere-se à família que mora nela. Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual onde Deus habita e manifesta de maneira poderosíssima a sua glória. Eu quero terminar essa ministração dizendo, amados, que o tabernáculo seria mais do que um protótipo ou um modelo futuro da igreja, na qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo, ele aparece como um bem futuro em Colossenses capítulo 2, versículo 17, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo para mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação do seu Filho, o tabernáculo divino. Que Deus nos abençoe poderosamente. E nós aprendemos hoje, primeiro, que houve uma parceria, e existe essa parceria até hoje. Segundo, que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E depois vimos a tipologia entre o tabernáculo e a igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até o próximo encontro, no nome de Jesus, sabendo que nós vamos comentar a revista da Central Gospel e a revista da CPD. Um beijo no seu coração.